Oi gente, tudo bem? Aqui de volta, meu nome é Karina, para quem não sabe. Sejam bem-vindos ao meu canal que está começando e os que estão de volta, muito obrigada por estar aqui de volta. O que a gente vai falar hoje? Durante os meus estudos, eu me deparei com uma frase assim: nós estudamos para servir e não para saber. Uau! E a cabeça da gente vai longe, né? O que eu estou estudando? De onde eu tirei isso? Eu tenho ouvido algumas palestras de um livro chamado O Kybalion. E é um livrinho de 126 páginas, 15 capítulos, mas que tem que ser aquele livrinho de cabeceira. É um livro que fala sobre as 7 leis do universo, ditadas por Hermes Trismegistus. É milenar e é muito bom. Não vou falar muito sobre o livro agora, mas eu vou falar sobre essa frasezinha que eu escutei nessa palestra, que é: nós estudamos para servir e não para saber. Maravilhoso. E aí vem a questão: como que nós podemos servir? É assim, através do nosso conhecimento, a gente pode combater aquelas pessoas com má índole e ajudá-las. Falar má índole é meio pesado, né? Mas aquelas pessoas que têm uma inclinação para o lado não muito bom. E como é que a gente pode ajudar? De que maneira que a gente pode ajudar essas pessoas? Através dos estudos, dos conhecimentos que a gente vai obtendo no decorrer da nossa vida, né? A gente não está falando de nenhuma religião e não está falando de nenhuma ciência, mas a gente está falando de uma coisinha que fica no meio do caminho, que a gente chama de filosofia. Eu não estou filosofando, gente, eu só estou fazendo estudos. E o Kybalion, do Hermes Trismegisto, que trouxe as 7 leis do universo, leis milenares. Esse livrinho, o Kybalion, ele fala sobre essas leis universais e o primeiro capítulo não fala de nenhuma, mas da introdução desse conhecimento, e que eu pirei, me deu esse insight, eu vim fazer esse videozinho. Kybalion significa tradição, transmissão, manter a chama do conhecimento acesa. Olha que legal, a chama do conhecimento não pode apagar. Então tudo aquilo que a gente aprende, todo o conhecimento que a gente tem, para que a gente tem, né? Se não para ensinar, se não para passar para frente ou para agir, porque a gente ensina também através do exemplo, não é verdade? E o que diz nessa introdução, nesse primeiro capítulo do livro? Que veio, né, essa frase de que a gente aprende para servir. O conhecimento, ele faz a nossa parte ser humano crescer. E em que sentido? No sentido bom, no sentido moral, de bom caráter. Eu vou dar um exemplo que eu ouvi nessa palestra. Muitos anos atrás, qual era o meio de transporte? Eram bigas, não era? Naquela época de Roma, aquelas bigas, quadrigas. E hoje, qual que é um dos mais modernos? O trem-bala, o avião a jato? Ou seja, existiu a evolução material. Mas e o homem? Cadê a evolução do homem? Se o homem ele não tem um bom caráter, por exemplo, o que ele faria com as bigas? Ele iria atropelar alguém? E o que um homem de não muito bom caráter faria com um foguete, por exemplo? Uma bomba nuclear? Então, o que a gente vai trazer desse tipo de exemplo? O conhecimento, tudo aquilo que a gente tem, que a gente pode servir e oferecer para o nosso semelhante, para o ser humano, é para que ele se evolua internamente, para que ele evolua espiritualmente e que ele possa fazer um bom uso da informação que ele tem.
Os ensinamentos e conhecimentos das leis universais, eles eram antigamente secretos. Então, não se podia ensinar publicamente. Por quê? Os mestres, eles procuravam, vou falar também sobre isso, pessoas de boa moral, bom caráter, boa índole. Porque se você dá na mão de uma pessoa que não faça um bom uso de um conhecimento, de uma informação que possa te elevar, ele vai usar para o mal, né? Então, se você dá muita informação para uma pessoa egoísta, aquele egoísmo vai se potencializar. Eu tenho um exemplo que é lógico que eu tirei dessa palestra, que eu achei bárbara, é o Hitler. O Hitler, ele era uma pessoa altamente conhecedora de tudo que ele falava. Ele era um ótimo orador, mas ele era um psicopata. Então seria melhor que ele fosse incompetente, não é verdade? Então olha só onde ele chegou. Se ele fosse uma pessoa de um coração grande e bom, imagina o que esse homem não teria feito. O conhecimento de qualquer lei universal, eu vou citar para vocês as leis universais que estão nesse livro. E o que ele faz? Ele traz o equilíbrio do homem num todo, né? A matéria, o psique e o espírito. O que acontece quando a gente falou o porquê que o homem não evoluiu? Ele materialmente, ele evoluiu. Quando a gente fala material é o quê? O neném nasce, aí a criança vai crescendo, você dá o garfo na mão dela para ela comer, você dá o lápis para ela escrever, mas aonde está a educação emocional? Então a psique do homem ficou louca. E aí quando chega na parte espiritual não tem conexão. Então é onde acontece todo esse desequilíbrio emocional e aí acontece um Hitler da vida, um psicopata, um assassino, entendeu? A gente não pode dar, como é que a gente fala? A gente não pode colocar o carro na frente dos bois, tem que ir gradativamente. Então a gente tem que ter uma educação material, depois uma educação emocional, o que não está acontecendo hoje. Nós precisamos ensinar as nossas crianças a meditarem, né? A ter contato com a natureza, a ter equilíbrio emocional, saber lidar com frustrações, saber lidar com todas as adversidades da vida. E como é que a gente ensina isso? A gente começa falando não. A gente fala por que está falando não, não é? Se a gente dá um corretivo numa criança, a gente também ao mesmo tempo abraça e fala que a ama. Nós temos que ter cuidado com a informação. A gente precisa dar a informação para quem tem formação, porque se você der essa informação, esse conhecimento para quem não tem formação nenhuma, aí estraga, a coisa vai ficar muito feia. A mesma coisa que você der uma faca na mão de um neném. Você não pode dar faca para o neném, você tem que dar leite para o neném. E depois você vai gradativamente dando aquilo que ele pode manusear. O homem pode manusear uma faca, concorda? Só que qual é a diferença? O que eu estou querendo dizer aqui? Você pode dar a faca na mão de um homem de bom caráter e ele vai virar um chefe de cozinha, vai cortar vegetais, cortar um pão. Agora, se você der a faca na mão de uma pessoa que não tem um equilíbrio emocional decente, ele pode fazer o quê? Ele pode virar um assassino. Então, Platão falou uma coisa super interessante. É preferível a ignorância absoluta do que a informação nas mãos de pessoas inadequadas. Perfeito. Então, vamos usar daquilo que a gente conhece, vamos usar daquilo que a gente estuda, né? Eu sou eterna estudante, eu nunca vou parar de estudar. E tentar ajudar aqueles que
que a gente acha que precisa. Às vezes a pessoa precisa de um abraço, ou de um olhar, ou de ouvidos, e você consegue mudar decisões erradas dessas pessoas com um pouco de conhecimento que você tem, independente daquilo que seja. Você pode ser um autoconhecedor da Bíblia, ou do Evangelho segundo o Espiritismo, ou de livros de Platão, e por aí vai. Você pode ser conhecedor de ficção científica, e só o fato de você conversar com alguma pessoa sobre qualquer conhecimento que você tem, essa pessoa ela vai tirar as coisas ruins da cabeça dela, prestar atenção em você e de repente falar, poxa, eu posso tentar procurar sobre esse tal assunto, e pronto, acabou o foco dela de fazer qualquer coisa ruim. Outra coisa, se você tiver o interesse de aprender qualquer coisa e de maneira não egoísta, o mestre vai aparecer no seu caminho. Porque quando o aluno ou o discípulo tiver boas intenções, bom coração, bom caráter, para que essa informação que ele queira aprender seja para o bem, os mestres vão aparecer. E eu vou dar um exemplo muito atual: YouTube. Gente, eu estudo bastante pelo YouTube. É lógico que você tem que pesquisar o background das pessoas que estão falando e a veracidade do assunto. Então, se você estiver preparado para ouvir, aprender qualquer assunto que seja, o mestre vai estar na sua frente. O YouTube tem uma infinidade de coisas. Por exemplo, isso que eu estou falando hoje, eu fui sugando de um e outro. E é uma coisa que, como eu quero aprender, eu quero servir e eu quero passar, vocês estão aí, né? Me ouvindo. Será que eu sou um mestre que apareceu neste momento para você que está me ouvindo? Porque você precisava ouvir isso? Porque você está precisando questionar qualquer coisa que está acontecendo na sua vida? E é isso. Eu tenho encontrado alguns mestres muito bons no meu caminho aí no YouTube. Tenho aprendido e estou aprendendo bastante coisa, continuo estudando e sempre estarei aqui para passar isso para vocês. Ok, eu comentei com vocês que eu falaria quais são os 7 princípios herméticos ou as 7 leis universais. Eu vou ler, viu, gente? O primeiro é o mentalismo, segundo é a correspondência, terceiro é a vibração, quarto é a polaridade, quinto é o ritmo, sexto é causa e efeito e sétimo é o gênero. Eu vou falar sobre eles em outro vídeo. Haverão outras oportunidades e eu farei outros vídeos para falar sobre essas leis com vocês. Eu vou ler uma coisa que eu também ouvi nessa palestra, que foi esse insight que me trouxe aqui, que também achei bem legal. E é assim: o homem vulgar fala de coisas, o homem mediano fala de pessoas e o homem superior fala de ideias. Filosofia. E viva a filosofia! Muito bom! A filosofia, ela tem muitas coisas fascinantes e nessa palestra que eu ouvi, eu escutei esses 3 exemplos que eu achei que deu um empurrãozinho também para eu vir aqui fazer esses vídeos e falar sobre os meus estudos. Por exemplo, antigamente, as invenções, né, as coisas de antes, nos trazem muitos símbolos e nos trazem, claro, muitos ensinamentos. Por exemplo, a roda. Se você for pegar a roda, você vai ter o centro, até a circunferência dela tem a mesma distância, o mesmo peso. Então vamos supor que esse centro seria toda a sua essência espiritual e esses pontos
os pontos da sua vida. Então, se você mantiver todos os pontos da sua vida equilibrado, ela vai fluir, ela vai rodar, ela vai caminhar. Não vai ter nada que possa impedir a evolução de tudo que você tem na sua vida de maneira equilibrada, regular, nivelada. Você deu o nome. A cadeira, por exemplo, a filosofia, ela explica que a cadeira tem os pontos de equilíbrio, que são as pernas, e o ponto de generosidade, que é aquela concha, né, que te aconchega, que você senta. E para os pontos da vida, se você pensar em generosidade e equilíbrio, é aquele momento de descanso que você pode oferecer para as pessoas. Ai, como assim? Você pega o seu conhecimento, né? E generosamente você passa para alguém que está precisando, para que ele se mantenha em equilíbrio também. Deu para entender? Eu estou filosofando demais. Mas é legal quando você começa a ver de uma maneira diferente. Então, você pode ser a cadeira para alguém, porque você vai dar equilíbrio através da generosidade do seu conhecimento e abraçar essa pessoa e dar o descanso para essa pessoa. Outro exemplo que a filosofia dá através do seu conhecimento para que você possa servir alguém. A escada. Então você dá aquele impulso, né? Você tem garra e aí você mantém a harmonia. E aí você dá aquele outro impulso e a harmonia. Então você vai manter esse equilíbrio, né? De o material, o emocional e, consequentemente, o espiritual, porque você vai estar subindo. Deu para entender? Mais ou menos. Mas vamos subir na vida, né? Com garra, com impulso, com harmonia. Viva a filosofia! De vez em quando a gente dá uma filosofada mesmo, né, gente? Então é isso, gente. Obrigada mais uma vez por estarem aqui. Vamos nos manter conectados com o bem. Vamos continuar estudando para que a gente possa servir o nosso semelhante, que a gente possa agir com bastante amor, que a gente possa crescer espiritualmente, emocionalmente, nos manter equilibrados. Vamos meditar, entrar em contato com a natureza, podemos abraçar as árvores de vez em quando para recarregar as baterias. Lembra de respirar fundo, fazer exercícios físicos e sorrir, tá bom? Muito obrigada mais uma vez por estarem aqui. Se vocês gostaram, compartilhem, se inscrevam e dê o seu joia. Clica naquele sininho, porque aí vocês vão receber todas as atualizações do meu canal. Obrigada mais uma vez. Fiquem com a luz, fiquem com a paz. Namastê.